Vamos lá, então. Bom dia, então, para todos vocês. Bem-vindo ao nosso 26º Encontro Síncrono de Física 3, 26º e último Encontro de Física 3, né? Encontro síncrono. Então, estamos encerrando esse componente curricular. Tivemos uma longa caminhada aí ao longo desse ano, né, 2020, e esse pedaço do 2021. E nós terminamos hoje falando, então, estamos falando, né, a respeito do conteúdo de óptica. Nós estudamos os espelhos e semana passada introduzimos o estudo das lentes, basicamente. E hoje é a segunda parte da aula da semana passada, onde nós vamos falar a respeito dos problemas de visão, né? Nós já demos algumas pinceladas na aula da semana passada, mas especificamente hoje falar dos problemas de visão mais comuns e a utilização das lentes para a correção desses problemas aí, ok? Então estão aqui conectados agora o Antônio, a Dorine e a Isadora, tá bom? Então eu vou apresentar minha tela para vocês. Se vocês precisarem de mim, vocês me chamem por áudio, né? Que eu não vou enxergar o chat a partir de agora. Muito bem. Opa, aqui. Então nós vimos as lentes esféricas, né? Nós temos dois tipos de lentes, as convergentes e divergentes. As convergentes são aquelas de borda grossa, que podem ser representadas por essa grafia aqui, né? Então é a convergente. E borda fina, que é divergente, pode ser representada por essa grafia aqui, tá? O que é a borda grossa, a borda fina? A borda grossa é quando o, o centro óptico, né? Ele é mais, aliás, borda fina, né? Ele é mais espesso do que a borda, né? Essa é uma lente convergente, por exemplo, a biconvexa, né? Então, o maior representante dela. E a borda fina é a plano convexa, a menisco e a clássica, que é a biconvexa. Tá? Então, tudo isso que a gente viu, né? A gente não vai repetir de novo. Temos bastante sobre o olho humano, também as suas partes. E a gente pode começar por aqui. Os efeitos da visão, né? A segunda parte da aula de óptica a respeito da lente, tá? Então, você que está aí sonhando em ser um oftalmologista, já começa pela aula de hoje. Bom, então lembra que eu falei para vocês que tem algumas partes importantes lá na visão, né? Dentro do olho para a gente enxergar. Quais são essas partes, né? É o cristalino, que é uma lente convergente, tá? A retina, que é o tecido nervoso sensível à luz, que quando recebe luz transforma isso num pulso elétrico, envia para o cérebro pelo nervo óptico, né? Então, é cristalino, retina, a córnea, né? Então, a córnea é importante, por quê? Porque o seu mau funcionamento acarreta o astigmatismo, que a gente vai ver em detalhes hoje. A pupila é o orifício onde entra a luz, e acho que é isso, né? Então, aqui nesse slide aqui, ele fala também a respeito dos músculos ciliares e a sua importância, né? São aqueles que comprimem e relaxam o cristalino. Então, basicamente, o processo da visão, ele se dá como? Você tem a luz, tá, atravessando a córnea, que é transparente, então a luz atravessa, que é a membrana que recobre o olho, entra pelo orifício chamado pupila, é convergida pelo cristalino de tal forma que ela chegue nítida, focada até a retina. Tá? Ou seja, a distância entre o cristalino e a retina é exatamente a distância focal
desta lente chamada cristalino, tá? Tá certo? Então, se se essa convergência da luz, o ponto de convergência não está exatamente no fundo do olho, exatamente na retina, então eu posso ter os 2 problemas mais comuns de visão, que é a miopia e a hipermetropia, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Nós falamos na aula passada a respeito do daltonismo, né? O daltonismo, ele é um defeito de visão que ele não está associado a, vamos dizer assim, a parte física da visão, né? A detecção de luz, foco, lente, né? Desvio da luz, etc e tal. Ele é um problema de visão que é um problema biológico, genético, né? Está lá nas células fotossensíveis lá da retina, ok? Bom, então tá aí o olho novamente para vocês. Então, nós vamos ver aí a miopia, a hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e o estrabismo, né? Além do daltonismo que a gente já viu na semana passada, tudo bem? Então, o olho normal, veja bem, o que que aconteceria? Então, tem um olho aqui focando este objeto aqui. No caso do olho normal, a imagem desse objeto, ela estaria perfeitamente formada exatamente aqui, ó, né, de cabeça para baixo, mas exatamente aqui sobre a retina, tá. Então a gente viu também, né, que, a gente tem o ponto próximo, que é o PP, e o ponto remoto, né. Então isso tem a ver com a acomodação do cristalino, então o ponto próximo é a menor distância que se pode visualizar com nitidez, então é aproximadamente 25 centímetros. Então você não pode ter objeto muito mais próximo que isso para enxergar, né, exceto quem tem alguma anomalia na visão, como é o meu caso, né, aí a gente coloca as coisas bem mais perto que 25 centímetros. Agora isso é uma média, né, cada organismo é um organismo, cada corpo, não tem como você ter um número. E o ponto remoto, que é a maior distância, né, que pode ser visualizada, tá. E aí, entre esses 2 está a zona de acomodação, né, que é o quê? É o cristalino se ajustando para manter o foco no objeto, né, que está a diversas distâncias. Como que ele faz isso? Através dos músculos ciliares, tá, essa musculatura que sustenta o cristalino, e como eu já disse para vocês, ó, o cristalino, ele não é uma lente rígida, tá? Então ele pode ser esticado ou relaxado, para que você tenha mais um foco maior para ver objetos mais longe, ou um foco menor para ver objetos mais próximos. Tá? Isso, porque isso vai ser muito útil para a gente entender alguns problemas de visão aqui, tá? A região entre o ponto próximo e o ponto R é chamada de zona de acomodação, pode mudar de pessoa para pessoa, também em função de alguns problemas na visão. Bom, o olho normal, né, se você tem um olho normal, você está vendo essa foto como uma de um olho normal, né. Então eu sempre falo que o cara coloca esse slide, né, eu falo: "Ah, tem no livro, né, visão normal", tinha lá no livro. Mas só vai ver a imagem de uma visão normal quem tem visão normal, porque quem não tem visão normal não adianta você pôr a imagem de como é uma visão normal, porque a pessoa não vê, não é? Tá certo? Faz sentido. Então olha aí, tá. Bom, o primeiro problema de visão que nós vamos ver então é a miopia. Tá? Como eu já dei uma adiantada para vocês na semana passada, a miopia, ela é um problema de um olho que, por alguma razão, ele está convergindo mais do que ele deveria convergir, tá certo? Então veja, os raios de luz vão atravessar a córnea, pupila e o cristalino e vão ser convergidos pelo cristalino para que a imagem seja formada exatamente aqui sobre a retina. Tá? Então, essa convergência do cristalino e essa distância entre cristalino e retina são exatas, né? Como eu falei para vocês, tá bom? Então, se você tem um cristalino que está convergindo mais do que deveria convergir, essa imagem vai ser formada antes da retina, aqui, aqui, ou como foi colocado ali no desenho, tá? Então, essa é uma exemplificação. Então, a gente vai ler lá na literatura e dizer assim: ah, a imagem é formada antes da retina. Como assim antes da retina? Quer dizer, ela era
para ser formada? Focada exatamente na retina, mas o olho está convergindo demais. Presta atenção nessa frase, está convergindo demais, tá? Por alguma razão. Ou porque o cristalino está com uma vergência maior do que o normal, maior do que deveria estar, tá certo? Ou porque o olho é muito grande, né? O fundo do olho, a retina, está muito longe, né? Então algum problema tem aí, tá? Bom, nesse caso, a pessoa vai ter dificuldade para enxergar com nitidez objetos distantes, tá? Quem só tem a miopia, ela tem uma dificuldade para enxergar objetos que estão longe, tá bom? E isso é de certa forma engraçado para o nosso cotidiano, porque a gente normalmente associa o óculos a você ver alguma coisa de perto, né? Você lê alguma coisa. E quem tem só a miopia, quando ela vai ler alguma coisa, ela tem que tirar o óculos, né? Porque o problema dela está em enxergar coisas que estão longe, tá? Coisas que estão longe. Então o meu orientador do mestrado, doutorado, ele tinha miopia, era só miopia o problema dele. Então era muito engraçado, que ele estava sempre de óculos. Aí você estava com ele vendo as coisas, quando ele ia ler, ele tirava o óculos, né? Porque a miopia, quem tem só miopia, então, eh, ela ela só tem dificuldade para enxergar de perto. Eu estou dizendo, obviamente, só miopia, porque a gente pode ter no olho, normalmente a gente acaba tendo mais do que uma dessas anomalias, tá? Embora a gente vai ver que tem 2 ali que são opostas, então você não pode ter as 2. Bom, então as características: o olho apertado, a imagem forma-se antes da retina, problemas com o ponto remoto. O que que é o ponto remoto mesmo? Enxergar as coisas que estão mais longe, tá? Então ela não enxerga de longe. Então como que a gente corrige? Qual é o tipo de lente adequado para fazer essa correção? São as lentes divergentes. Olha para o desenho aqui, tá? Por quê? Porque basicamente a miopia é um olho que está convergindo demais, tá? A imagem está sendo formada antes da retina. Então eu vou colocar uma lente aqui para quê? Para divergir, para espalhar um pouco essa luz antes de penetrar o olho, tá certo? Antes de penetrar no olho. Então, claro que o grau, o quanto que essa luz tem que divergir, é tudo calculado lá pelo seu médico. Na verdade, é um exame bem, vamos dizer assim, tentativa e erro, né? Tá? Na verdade, é bem assim, um exame de tentativa e erro, né? A gente ainda não tem um equipamento onde você coloca o olho e dá de cara assim: "Ah, não, o grau é esse, ponto final", né. Então o que os médicos fazem? Você já passou por isso, ele coloca uma luz no seu olho, né, dilata a sua pupila, né, pra ela ficar mais aberta, põe uma luz, um objeto lá no seu olho, e ele vai colocando várias lentes aqui, até que uma das lentes faça com que ele enxergue lá na retina a imagem focada, né. Eu sei muito disso por quê? Porque o meu filho nasceu com problema de visão e a gente tinha que fazer esse exame, né, retinoscopia, agora já não sei qual que é o nome, mas enfim, para determinar o grau da lente que ele tem que usar. Então, a pessoa não sabe dizer se um óculos está bom ou ruim, né, como normalmente a gente faz lá: "Ah, melhorou, piorou", então o que que acontece? Joga a luz no olho, vai testando várias lentes até que o médico enxerga a imagem lá focada. Nesse caso aqui, uma lente divergente, uma lente de borda grossa, tá. Então, lembre-se disso, né. Que é miopia? Um olho que está convergindo demais, imagem formada antes da retina. Então, claro, você põe uma lente divergente, né, pra espalhar um pouco, essa luz. É uma lente de foco e grau negativo, tá. Então, se você aí usa óculos e o seu a lente é de grau negativo, é porque você tem miopia, tá. Aquela lente que diminui a imagem, né, ela acaba por diminuir a imagem, tá bom. Mas é por quê? Porque ela vai divergir aqui, espalhar um pouco essa luz. Tá aí a lente divergente, né, então você tem um objeto, perdi minha caneta, mas você tem um objeto sendo formado, o objeto sendo formado não, né, a imagem sendo formada, e o objeto e a imagem menor do que o objeto. Onde está a minha caneta, meu Deus? Ah, tá aqui, ó. Aqui. Então presta atenção, aqui você tem um objeto
e o que o olho vai enxergar vai ser essa imagem, né, que na verdade é menor. Ah, professor, então é porque quem tem miopia enxerga as coisas maiores? Não, não é porque ela enxerga maior, né. Ah, isso aí é para você fazer com que a imagem fique focada. Então você olha para uma imagem diminuta, porque o seu olho está convergindo demais. Então o seu olho vai ampliar a imagem, tá certo? Beleza? Ampliar na medida certa, né, ele sempre amplia, mas é que você reduziu na medida exata, enfim, para o aumento que o seu olho está gerando ali, tá bom? Então essa é a miopia. Muito bem. O oposto da miopia é a hipermetropia, né? A mio de menos, de pouco, e a hiper de muito, tá? Enquanto que na miopia o olho está convergindo demais, na hipermetropia o seu olho está convergindo de menos. De tal forma que quando você tem um objeto sendo observado, em vez da imagem ser formada exatamente sobre a retina, lá no fundo do olho, ela está sendo formada atrás da retina, ou como a gente costuma dizer, depois da retina. Como assim depois da retina, né? O foco da imagem, a imagem nítida, não está aqui na retina. Então não é que o cara. Ah, professor, mas se a imagem está lá atrás, então ele não enxerga. Não, ele enxerga, porque qualquer lugar que tu pôr a retina, aqui, 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 tu verá a imagem, tu verás a imagem. Só que verás ela desfocada. Para que ela esteja focada, você teria que estar, opa, teria que estar exatamente aqui, tá? Então, o que está acontecendo? Seu olho está convergindo menos do que deveria, por alguma razão. Ou porque seu olho é muito pequeno, ou porque seu cristalino está fraco, alguma coisa assim, tá? Então, o seu cristalino é o responsável por convergir. Agora, se o seu olho está menor do que deveria, ou seja, a retina deveria estar aqui, mas está aqui, né? Claro, aqui é uma figura, né, exagerada, né? Aí você vai ter então a hipermetropia, que é o oposto da miopia, né? Então a pessoa tem dificuldade para enxergar coisas que estão perto, tá? Então aqui você vê a imagem, a tentativa de ilustrar, né? Então aqui no fundo está focado, aqui está focada a xícara, o suco, o leite, mas o jornal que essa pessoa está tentando ler, não, tá? Então são as características. A imagem forma-se depois da retina, então você tem problema de enxergar as coisas que estão próximas, ou seja, você não enxerga de perto. Como é que você corrige, perdão, com lentes convergentes? É claro. Por quê? Porque esse problema se dá porque o seu olho está convergindo menos do que ele deveria convergir, tá certo? Então, o seu problema é fácil de corrigir com lente convergente. Tá legal? Com lente convergente. Então tá aqui uma imagem, né, tentando ilustrar como é que seria né, então você usar a lente convergente. Então você tem um objeto e ele vai projetar uma imagem virtual maior ali para você enxergar, tá. Essa linha aqui, ó, por que não tá horizontal aqui o olho, professor? Porque a gente tem uma coisa chamada de eixo, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho mais desse eixo mais para frente. Bom, lembra que eu falei para vocês que a gente poderia ter algumas doenças associadas umas às outras, tá? Como a gente vai ver a partir de agora, né? Mas tem duas que a pessoa não pode ter, porque são essas que são opostas uma da outra, ou seja, a miopia e a hipermetropia são opostas. Então, um olho não pode ser míope e hipermétrope ao mesmo tempo. Ou ele é míope ou ele é hipermétrope, tá? Bom, porque um está convergindo de menos, o outro está convergindo de mais. Então não dá para ter, não dá para ser os dois, tá? Esses dois problemas não podem aparecer junto. Agora, um problema que pode aparecer e geralmente aparece associado à miopia ou à hipermetropia, eu quero dizer assim, geralmente aparece que é mais rara a pessoa só ter o astigmatismo, tá? Que é essa enfermidade, anomalia da visão aí, esse defeito da visão aí. Então, que defeito é esse? Nós falamos um pouquinho a respeito dele na semana passada. Então, são problemas na superfície da córnea. Então, a córnea, ela precisa ser
além de ser transparente, ela precisa ser perfeitamente lisa, tá? Se ela tiver irregularidades, ela vai distorcer a imagem, né? Distorcer a formação da imagem. Então a imagem ela vai sofrer um desvio aí, tá? Então veja, qual que é o problema do astigmatismo? Você tem problema para enxergar de longe ou de perto? Os dois, tá? Você não enxerga bem nem de longe, nem de perto. Tá completamente desfocada a imagem que a gente tem de exemplo aqui, ó, tá? Como é que você vai corrigir aí o astigmatismo? Com lentes cilíndricas, tá? Você vai fazer uma correção no eixo. Lembra que eu falei do eixo? Então você vai corrigir o eixo, tá? Então, quando você tem um astigmatismo, aparece lá na receita do médico, né? Por exemplo, é mais 0,25 e um eixo lá, não sei quantos graus, tá? Porque sua córnea está desviando o centro óptico e aí a gente vai colocar uma lente cilíndrica para corrigir esse desvio do centro óptico, tá ok? Então percebam que aqui entre parênteses está colocando, ó, essa lente pode ser de grau positivo ou negativo, ou, claro, também divergência negativa e positiva, de foco negativo ou positivo. Por quê? Se você tiver o astigmatismo com hipermetropia, você vai ter uma lente cilíndrica com grau positivo. Se você tiver astigmatismo com a miopia, você vai ter uma lente cilíndrica com o grau, o foco, a divergência negativa. Tá ok? Tá? Então, Professor, pois não. esse eixo, ele é individual, depende de cada pessoa ou é tipo, sei lá, para todo mundo o mesmo eixo, supondo? Em geral, o eixo, ele devia ser um eixo central do olho, né? Devia ser, se a gente estiver olhando, por exemplo, o olho, como nessa imagem aqui, ó, ela devia ser uma linha horizontal que passe pela pupila, tá? Bem no meio ali, e separe o olho exatamente na metade, tá? Aí deveria ser o eixo. Então, se você olhar por essa imagem, o que está acontecendo aqui? Ó, olha esses raios de luz vermelha. Então, eles estão levemente desviados, né? Então, há um deslocamento no eixo óptico, né? Claro que de pessoa para pessoa vai variar um pouquinho, né? O tamanho do olho varia, o formato do olho varia, né? Minimamente, mas varia. Uhum. Pode falar. E, por exemplo, você falou sobre essa questão do positivo e negativo. Então, depende se a pessoa tem hipermetropia ou a Miopia. miopia. É. Miopia. E, Exatamente. Tá? Então, e se a pessoa, por exemplo, não tem nada, como você vai saber qual vai ser positivo ou negativo? então, mas o astigmatismo, ele não vai. Ai, perdão. Vou para o slide, depois não dá para voltar. O astigmatismo, eu nunca vi ele ser apenas aparecer sozinho no olho, entende? Então, ele vai estar sempre associado ou a miopia ou a hipermetropia. Tá? Não vou dizer assim que não existe, porque, meu, a gente está falando de organismos vivos, né? Então, sabe como é, né? Mas eu nunca vi em toda a literatura, todos os tempos de experiência e de aulas e de fazendo exercício sobre isso, eu nunca vi, a pessoa só tem astigmatismo, né? Acho que não é possível. Acho, estou deixando um acho aqui. Então, porque, tipo, eu tô perguntando, porque eu falei Pode, aula passada que, tipo, em um olho meu eu tenho astigmatismo. E o outro, certo. tipo, ele é considerado normal, né? Com a visão Uhum, normal. E, uhum. tipo, só que, por exemplo, eu não lembro do meu oftalmo falar, tipo, que eu tenho hipermetropia, quer dizer, miopia. Ah, Entende? Ele só falou, por exemplo, você tem astigmatismo. Então, por isso que eu certo. perguntei se, tipo, tem como, por exemplo, só ter isso, entende? Não sei. Certo, eu entendo. Olha, eu vou dizer sincero, ser sincero, eu desconheço, não estou dizendo que não pode, não pode, não posso te responder com precisão. Eu nunca vi esse tipo de relato, tá? Que só tem o astigmatismo, né? Mas pode acontecer,
pode acontecer, tá? O que a gente precisa entender aqui, então, é isso, que a lente cilíndrica, então, ela vai corrigir o eixo óptico, né? Então, se você olhar lá na sua receita, você vai ver que vai ter depois eu vou colocar aqui uma receita de um exercício, você vai ver que vai ter um eixo lá, né? Cento e poucos graus, né? Então, conforme você muda esse eixo, você está mudando o centro óptico e você está mudando a nitidez da imagem, né? Como esse desenho tentou mostrar, mas confesso também que não é perfeitamente inteligível, né? Essa informação. Beleza? Beleza, obrigada. Imagina. A presbiopia. A presbiopia, também chamada de vista cansada, tá? O que acontece? Ela dá conforme a idade da pessoa vai avançando, tá? Então ali tá escrito problema nos músculos ciliares. Quem que são os músculos ciliares? É aquela musculatura, aquela estrutura responsável por esticar ou relaxar o cristalino para que você possa fazer com que ele tenha um foco menor para você enxergar de perto ou deixar ele relaxado para que ele tenha um foco maior para você enxergar de longe, tá certo? Músculo, conforme a idade vai passando, esse músculo vai perdendo a capacidade de esticar ou relaxar o cristalino, né? Então vai perdendo a sua elasticidade ali, e você vai perdendo a capacidade de focar nas coisas que estão muito pertas, né? Muito perto, né? Então ela é conhecida como a vista cansada. Beleza? Como é que a gente vai corrigir ela? Com lente convergente. Da mesma forma que o quê? A hipermetropia. O que era a hipermetropia? Justamente era a dificuldade para enxergar coisas que estão perto, porque o seu olho está convergindo demais. Convergindo de menos, aliás, né? Hipermetropia. Então você tem dificuldade de enxergar de perto. Então tu põe uma lente convergente ali para ficar mais fácil para você. E aqui é a mesma coisa, porque o problema, embora seja causado por razões diferentes, né, ele gera o mesmo problema, que é não ter condição de enxergar objetos que sejam muito próximos. Você não consegue ter foco naquilo que está próximo. Você não consegue, o seu olho não consegue convergir o suficiente para focar naquilo que está próximo. Tá? Então você vai usar lentes convergentes exatamente como a hipermetropia. Tá? Então o problema vai ser bem parecido, né? Dificuldade para visualizar objetos próximos, também conhecido como vista cansada. Então, esse aqui é aquele clássico caso que é o quê? A pessoa vai ficando mais de idade, né? Passou dos 40, 50, sei lá. E para ler, ela vai colocando o livro cada vez mais longe da cara para ler, porque ela está com dificuldade de focar no próximo, né? E vai, até que ela tá lendo assim, né? Com o braço lá longe. Costumo sempre dizer que meu pai foi assim, né? Foi colocando o livro cada vez mais longe, mais longe, mais longe. A hora que o braço ficou curto, ele comprou um óculos, né? Então, essa é a presbiopia, ou também chamado de vista cansada. Tudo bem? Bom, estrabismo é conhecido, vamos dizer assim, né? De uma maneira informal, como a vesgueira, né? Tá certo? Então, aqui consiste no desvio do eixo óptico do globo ocular e a correção é feita com lentes prismáticas. Perceba, tá? Que o astigmatismo, tá? É um desvio que acontece, não sei, tá? Ele acontece lá na córnea. Então você perde a focalização do que está longe, do que está perto, e você corrige com lente prismática, ou, perdão, cilíndrica. Não confundir com o estrabismo, tá? Divide do eixo óptico, correção com lente prismática, né? A famosa vesgueira, tá certo? Então, tem uma imagem aí, sem querer fazer gracinha, né, com isso aí. Tá? Então, como é que é uma lente prismática, professor? É como essa aí da figura, ela tem um formato de um prisma. Então, ela tem uma borda grossa e outra mais fina, né? Então, é uma lente diferente do que a gente está acostumado a ver, tá? Como aquelas que a gente mostrou até agora, né? Que são todas lentes simétricas.
Eu eu não sei, eu acho que eu peço desculpas, mas eu inclusive fui buscar uma foto de uma lente prismática para colocar aqui para você, porque eu sempre que eu dou essa aula, o pessoal fala: "Mas como assim lente prismática, professor?" E eu não sei onde está esse slide com a foto, mas aí eu tenho a representação do desenho, tá. Então perceba que aqui você tenta corrigir o fazer com que o seu ângulo de visão mude, né. Porque o estrabismo é um olho, por exemplo, eu tenho estrabismo? Tenho bastante, né. Então, ele está tentando focalizar no que está aqui, né. Então eu preciso trazer o eixo da visão para o centro, né. E aí o meu olho vai minimamente ficar, no meio, né. É claro que, por exemplo, se você olhar para mim e falar: "Professor, seu olho não fica e tal, porque eu tenho uma série de outros problemas, né, tenho um nistagma, né, que é um olho que ele não, além de estrábico, ele não para, né. Até que não é um nistagma tão alto, né, mas ele tem. Então meu olho não para. Então essa é a lente prismática que corrige o estrabismo, famosa, eh, vesgueira, tá ok? Então, a lente prismática tem a função de desviar angularmente a luz, para que essa possa chegar ao olho da pessoa com a inclinação correta, tá bom? Então são óculos, assim, quem usa uma lente para estrabismo, quem tem um estrabismo acentuado e tem que usar uma lente prismática muito espessa, né, ela é bem esteticamente, eh, vamos dizer assim, desprovida de estética, né, fica bem desagradável esteticamente, né. Mas em geral, esse problema pode ser resolvido com uma cirurgia, né, onde você corrige a musculatura do olho. Meu médico estava falando: "Ah, por que que você não tenta fazer uma cirurgia?" Mas meu olho já é muito zoado, melhor deixar ele quietinho, tá. Aliás, quase todos os problemas aqui a gente consegue resolver com cirurgia, né. Quer dizer, a presbiopia é um pouco mais complicado, porque você não vai pôr um músculo diferente lá, né, tá. Mas, por exemplo, a miopia, o astigmatismo, eles podem todos ser resolvidos. Eh, Inclusive nós temos um um professor que fez recentemente uma cirurgia de miopia, né, ali no campus. Recentemente, faz uns 3 anos já. Facilmente uma cirurgia laser, cortando, vamos dizer, entre aspas, né, falando grosseiramente, cortando a córnea, né. Por quê? Porque o problema da miopia não é porque o olho está convergindo demais, então tu vai aparando ela para ela ficar menos curvada, essa córnea, né, vamos dizer assim, para que ela converja menos, né. E o astigmatismo também, né. Você pode, de repente, tentar fazer essa correção. Aí, outro problema de visão bem famoso e que hoje é facilmente resolvido com cirurgia é a catarata, tá, no singular, não no plural, não é cataratas. Catarata, tá. O que que acontece? O embaçamento da visão ou a visão fica sem foco. O que causa isso? A opacificação do cristalino. Então, se vocês olharem lá na primeira aula que nós tivemos, introdução à óptica, a gente viu que existem os meios, né, de propagação, os transparentes, os opaco e translúcidos. O que acontece na catarata? Bom, o cristalino, ele precisa, ao longo da vida, ele vai se regenerando suas células também, não é? Sintetizando algumas proteínas ali no organismo, e para mantê-lo sempre perfeito, elástico e transparente. Conforme a pessoa vai envelhecendo, o cristalino vai deixando de ser transparente, vai se tornando opaco, tá. E aí, amigo, não tem como você substituir isso você corrigir isso com óculos, não dá. Não tem como você, eh usar uma lente que vai desopacificar o cristalino, vai torná-lo de volta transparente. Então tu só tem uma alternativa, que é o quê? Extrair esse cristalino, tirar ele fora, tá? E aí até, sei lá, eu não vou sei dizer exatamente, mas até uns 30 anos atrás, a cirurgia que era feita era a seguinte: tirava o cristalino e você colocava uma lente, um óculos daí para a pessoa.
Que tipo de óculos? Convergente, porque ele está substituindo o cristalino, que é uma lente convergente. E mais, bifocal. Por quê? Porque esse óculos tem que substituir o cristalino. E lembra que do cristalino, musculatura ciliar, então ele estica, ele relaxa para focar para longe, focar para perto, certo? Então, por isso que ele tem que ser bifocal. Ele tem duas lentes, uma para longe e uma para perto. Então, por exemplo, eu estou aqui com o óculos do meu filho. Deixa eu sair da apresentação para ver se eu estou conseguindo mostrar para vocês certinho. Então, então, se vocês olharem para essa lente, vocês vão ver que ela tem duas lentes em uma só. Uma lente maior e uma lente menorzinha. Então, é a chamada lente bifocal, invenção do grande Benjamin Franklin. Tá? Mas, professor, o senhor falou que a catarata é um problema de velhinho, né? Como é que o seu filho tem isso? É exatamente como eu, né? Que também não sou velhinho, mas não sei se você vai conseguir ver, ó, mas também tem duas lentes. São bifocais. Uma maior em cima, para longe, e uma menorzinha para perto. Então, quando a gente quer ler, a gente faz assim, para tentar ler, né? Porque a minha lente para leitura é a lente de baixo. Tá, então, deixa eu só. A gente já vai explicar por que, que o meu filho tem catarata. Por que, que ele usa bifocal? Porque ele tem catarata, mas é só para velho, o senhor falou. Pois é. Aí, então, o que, que acontece? Eu falei que até 30 anos atrás, o que se fazia era. Estou chutando um número, tá? Eu sei que de uns tempos para cá não é mais a cirurgia, que é a extração do cristalino e a pessoa passa a usar óculos. Com o avanço da tecnologia, da medicina, né, graças aos físicos, o que, que a gente faz? Hoje, você faz uma cirurgia que é muito menos invasiva, tá? O cristalino ele é protegido por uma cápsula, então você faz um pequeno corte na cápsula, entra com um microaspirador, aspira, suga o cristalino e põe uma lente artificial no lugar. E pronto, manda o velhinho para casa e tá sossegado. Então hoje, quem tem problema de catarata nem usa mais óculos, vai fazer a cirurgia e acabou. Tá bom? Vai fazer a cirurgia e acabou. Então por que que o senhor usa óculos então? Bom, porque quando eu fiz, eu tenho mais de 30 anos, né, então a cirurgia era muito invasiva e eles entravam lá para tirar o cristalino e tiravam muito mais do que o cristalino, né, tiravam a cápsula e tal. E eu já passei dos 30, então meus músculos ciliares devem estar todos atrofiados, porque nunca foram utilizados, na vida, tá bom? Já do meu filho, é perfeito, tá? Foi feita uma cirurgia muito mais moderna, isso foi bom. Ele tem 5 anos, então foi 5 anos atrás, né? Então eles entraram lá, fizeram um pequeno corte, aspiraram o cristalino e pronto. Agora, professor, então por que que ele usa óculos? Porque não foi colocada uma lente no lugar, artificial no lugar. E aí você vai se perguntar por quê? Por que que eu estou contando essa história? Porque eu gosto de contar história também, mas não é porque isso tem muito a ver com o que nós estamos estudando. Por que que a gente não colocou uma lente artificial agora no meu filho? Porque se nós entendemos o que nós estamos estudando, o cristalino ele tem que ser uma lente convergente cujo seu foco seja exata a distância entre o seu centro óptico e a retina. E o que que acontece com o olho de um bebê de 21 dias, que foi quando meu filho fez a cirurgia? Quando ele tiver 6 meses, você acha que o olho dele vai estar do mesmo tamanho? A distância entre a retina e o cristalino vai ser a mesma? Claro que não. Claro que não, tá? Então, esse olho está em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento, o que quer dizer que a distância entre o cristalino, porque ele já não tem mais, né, e o fundo do olho está aumentando, e isso vai até a sua adolescência. Por isso que meu filho usa óculos e ele ainda não nós ainda não implantamos uma lente nele, mas faremos isso quando ele parar de crescer. E aí eu implanto uma lente para o resto da vida, né, porque se eu colocar uma lente agora com 5 anos, daqui 2 anos essa lente já está desatualizada. Na verdade, para vocês entenderem isso, por exemplo, quando ele era muito pequenininho, eu trocava o óculos dele a cada 3 meses. Por quê? Porque o seu crescimento é muito acelerado, ele é uma criança, né, seu crescimento era muito acelerado, tá. E aí eu costumo de brincar que eu comprava as lentes, são lentes bem caras, né, e eu pagava em 10 vezes, só que eu trocava a cada 3 meses, então
Eu nunca terminava de pagar. Alguém falou assim, professor, mas os músculos vão estar normais até lá? Então, a gente espera que sim. Por quê? Porque esses músculos, eles estão se movimentando, porque eles estão sustentando a cápsula, né. E o meu filho, embora ele não tenha o cristalino lá dentro, Isadora, uma boa pergunta, né. Ele não tem o cristalino lá dentro, ele tenta focar as coisas, né. Então há essa movimentação ali também, a gente espera. Tá bom? Deixa eu voltar para terminar, que estamos quase no horário. Eu acho que a catarata era o último problema de visão que a gente ia ver, tá? Então aqui na imagem A, quem tem a catarata fica turvo, escurecido, né? E o B, depois você faz a cirurgia, coloca a lente, né? Claro que a qualidade da lente que você põe vai te dar uma visão mais nítida ou menos nítida e vai te dar um pós-operatório maior ou menor, né? O daltonismo nós já falamos na aula da semana passada, tá? Eh, São 9h59. Aqui eu coloquei algumas coisas a respeito da ilusão de óptica, né? Teve essa polêmica que ninguém sabia até um tempo atrás. Faz uns anos já, isso, 6 anos. Se o vestido era azul, se era branco, né? Se era azul com branco, não, dourado com branco ou azul com marrom. Então a gente precisa entender que o nossa visão, ele é sensorial, tá? Então ele está relacionado com o nosso cérebro e a forma com que ele interpreta alguma coisa. Então essa imagem é muito legal para nós, porque olha, veja, eu tenho 2 quadrados marcados aqui, o A e o B. E eu podia perguntar para vocês qual é mais escuro, o A ou o B, mas eu não preciso perguntar, porque eu tenho certeza que todos enxergarão o B mais claro. E não adianta você tentar enxergar o B mais escuro ou menos claro do que o A. Você só vai enxergar o B mais claro que o A. Mas a verdade é que eles têm a mesma cor, ó, tá? Eles têm a mesma cor, exatamente. Por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro está tentando corrigir o efeito de uma sombra aqui. O contraste que essa sombra deu. Então ele tenta corrigir essa luz aqui. Tá? Ó, eu recortei, coloquei aqui um do lado do outro, você vai ver que eles são exatamente iguais. Como aqui também, né? A ideia é que você enxergue essa maçã mais clara do que a que está com fundo branco. Tá? E na verdade elas têm exatamente a mesma cor, né? Aí depois a gente poderia ter explorado um pouquinho mais isso aqui, mas a gente está com o horário estourado, tá? Mas é bem interessante. Depois você para isso aí, mostra para alguém, tenta enxergar isso aí na mesma cor. Você jamais vai conseguir. Não adianta você tentar enganar o seu cérebro, porque ele está programado para fazer essas correções. Tá? Eu queria então só mostrar, eu não dá tempo de a gente ficar fazendo exercício, mas eu falei que eu ia mostrar isso aqui, ó. Então, esse é um exercício de vestibular, um do Enem, eu não lembro mais de onde que eu peguei isso aqui, mas é de um concurso aí. Tá? Ele fala assim: o José fez o exame de vista, o médico oftalmologista preencheu a receita ao lado para ele. Conclui-se que o olho tem. Bom, aqui, ó. Tá vendo? Esse olho tem astigmatismo, porque tem lente cilíndrica, tá? Com um eixo, tá? Lembra que eu falei? Há um eixo de o eixo é 140 graus, então ele tem que fazer uma pequena correção ali, não tá no 180 o eixo, tá? Agora, qual é o olho que tem? É só o direito, ó. Tá vendo, ó? Para longe e para perto. Então, para longe, o direito vai ter uma lente esférica de -50 e uma lente cilíndrica de -2 com um eixo de 140. Nossa, eu já rabisquei um monte aqui, né? E para perto, esse mesmo olho direito, ele vai fazer um óculos bifocal, não? Ele vai ter uma lente esférica de +2, tá? E com o mesmo astigmatismo, né? Astigmatismo para longe e para perto ele não vai alterar. Isso no olho direito. E o olho esquerdo, OE, não sei se você reparou na sigla, né? OE, olho direito, OE, olho esquerdo. No olho esquerdo, ele também usa uma lente esférica de -0,75, mas ele não tem astigmatismo, tá?
E para perto, o olho esquerdo vai usar uma lente esférica de +1, sem astigmatismo também. Se não tinha astigmatismo para longe, também não tem para perto. Astigmatismo é astigmatismo. Então, o que a gente. O exercício é você identificar qual é o problema de visão que esses caras têm. Tá bom? Bom, primeiro que a gente já identificou que o olho direito tem astigmatismo. Segundo, deixa eu apagar isso aqui que está muito confuso, tá? Segundo que o quê? Ele tem miopia ou hipermetropia? Estou confuso, professor, porque aqui tem lente de grau negativo e aqui lente de grau positivo. Então, veja, para longe, o que ele está usando? Uma lente de grau negativo, porque ele tem o quê? Miopia. Tá? O que é miopia? Não é justamente dificuldade de enxergar de longe? Quando que você vai usar lentes esféricas, divergência e foco negativo? Quando você tiver miopia, tá? Aquelas lentes divergentes que diminuem. Mas, professor, mas daí para perto, ele está usando lente esférica com grau positivo, então ele tem hipermetropia. Não. Não se pode ter miopia e hipermetropia no mesmo olho. Professor, então como é que ele usa uma lente negativa para longe e uma positiva para perto? Por quê? Qual que é o outro problema que tem dificuldade de chegar de perto que você usa uma lente convergente? A presbiopia ou vista cansada. Ah? Então, a resposta correta é letra A. O olho direito apresenta miopia, astigmatismo e vista cansada. A B está errada porque só fala da miopia e astigmatismo, tem a vista cansada também. A C está errada porque fala astigmatismo e vista cansada, faltou miopia. A D está errada porque fala que o esquerdo tem apenas hipermetropia, não tem hipermetropia. O esquerdo apresenta apenas vista cansada. Não, ela tem miopia também, tá? Porque senão não teria esse grau de menos 0,75 para longe. Beleza, gente? Eu vou encerrar só com esse exercício, tinha mais um, mas já são 10 horas e 5 minutos. Eu agradeço a atenção de todos vocês e deixo aqui o meu abraço para todos. Como disse, é o nosso último encontro síncrono. Essas anomalias são genéticas? São genéticas, tá? Uma das coisas que eu esqueci de falar, né, explicar como que meu filho, como que a gente nasce com a catarata, se a gente explicou ali na aula que é as coisas dos velhos, com o passar do tempo. Então, você tem um outro tipo de doença, né? Uma doença genética ali, e não uma doença que vai da degeneração ali, né? Do envelhecimento do seu organismo. É uma doença genética que você tem um defeito num tal gene ali, e por causa disso o seu cristalino nasceu opaco. Nasceu opaco. Então, é bem uma doença genética, aliás. Inclusive, tem alguns estudos que tentam eliminar ela antes do nascimento, fazendo um mapeamento genético. Você descobre qual é o gene, elimina o gene por exemplo, do espermatozoide, né? E você faz, então, a inseminação desse espermatozoide sem o, sem, sem a catarata congênita no óvulo, né? Tá certo? E é um gene que não é dominante, né? Porque eu tenho um filho que tem e eu tenho um filho que não tem, né? A minha filha não tem. Minha mãe tem 4 filhos, 2 tem, 2 não tem. Claro, se é genética é porque alguém na minha família tem, né? Nos meus ancestrais tinham. Tá certo, gente? Então é isso. Eu queria, antes de desconectar, agradecer a todos vocês por esse tempo aí de distanciamento social. Estamos encerrando o nosso conteúdo. Não vamos mais nos encontrar aqui no encontro síncrono, mas estamos aí ainda juntos, vamos continuar ligados ainda, espero, né? E quem sabe no segundo semestre possamos estar nos corredores do campus IF Londrina se encontrando. E se alguém precisar de alguma coisa, ainda temos, né? Ainda temos essa condição de sempre estar aí à disposição de vocês. Tá bom, gente? Um abraço então para todos. Estou encerrando a gravação e se alguém que estiver aqui conectado quiser ainda
fazer alguma colocação, fica à vontade. Um abraço.